4. Guarde bem esse número. O Flamengo acaba de fazer história, se tornando o primeiro clube brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores. E aqui a gente vai mergulhar fundo nessa jornada épica que levou o Mengão a mais essa glória eterna. Pois é, esse número 4, ele isola o Flamengo lá no topo, sabe? É o maior campeão brasileiro da Copa Libertadores da América. Mas a pergunta é, como eles chegaram lá? E logo contra o maior rival dos últimos tempos. Olha, essa conquista não foi nem de longe um passeio no parque. O time teve que superar uma campanha cheia de obstáculos para, no fim, triunfar sobre o Palmeiras numa final que, literalmente, parou o continente. A grande questão é, como isso aconteceu? Vamos preparar o cenário. A data, 29 de novembro de 2025. O local, Lima, no Peru. De um lado, o Flamengo. Do outro, o Palmeiras, seu grande adversário. A glória eterna em jogo, e um roteiro que parecia até repetir aquela conquista de 2019, também em solo peruano. Tinha cheiro de história no ar. Mas para a gente entender de verdade como o Flamengo chegou até ali, a gente precisa voltar um pouco no tempo, porque o caminho até a final foi tudo menos tranquilo. Foi uma campanha marcada pelo sufoco, pela superação, pela raça. A verdade é que o começo do Flamengo foi bem frágil, surpreendeu todo mundo. Mesmo com um time cheio de estrelas, a equipe sofreu demais na fase de grupos. Chegou a perder para o estreante Central Córdoba, empatou 2 vezes e olha só, na última rodada quase foi eliminado. Precisou de um gol salvador e de uma defesa, assim, milagrosa do goleiro Rossi no último lance contra o Deportivo Táchira. A classificação veio no sufoco por muito, muito pouco. E aí veio o mata-mata e a história de superação continuou. Nas oitavas, um clássico nacional contra o Internacional. Nas quartas, a classificação veio na Argentina, contra o Estudiantes na base da raça decidida nos pênaltis e com Rossi brilhando de novo. Já na semifinal, o time mostrou que sabia sofrer. Segurou um 0-0 contra o Racing lá na Argentina para garantir a vaga. Cada fase foi um verdadeiro teste de fogo. E enquanto o Flamengo sofria para avançar, o Palmeiras parecia um rolo compressor. A campanha do time alviverde foi exatamente o oposto. Uma demonstração de força, de domínio total. O Palmeiras não deu a menor chance para o azar. A fase de grupos foi simplesmente impecável, 100% de aproveitamento. 6 jogos, 6 vitórias. Não tinha discussão. Desde o comecinho, eles eram o grande favorito ao título. No mata-mata, a força continuou. Um 4-0 sobre o Universitário nas oitavas, 2 vitórias sobre o gigante River Plate nas quartas, mas foi na semifinal que o time mostrou seu poder de fogo. Depois de perder de 3-0 para a LDU na altitude, o Palmeiras fez uma virada histórica em casa. Foi uma noite mágica que parecia estar predestinando o time ao título. E assim, a gente volta para Lima. De um lado, o Flamengo, que chegou na final aos trancos e barrancos, mas com a casca grossa, fortalecido. Do outro, o Palmeiras, que parecia imbatível, mas que curiosamente começou a tropeçar justamente na reta final. E aqui está o ponto crucial, algo que o ex-jogadorzinho analisou muito bem. O Flamengo chegou para a decisão mais inteiro, sabe? Com a confiança lá em cima, vindo de uma sequência invicta e com a mão na taça do Brasileirão. Já o Palmeiras vivia um momento de baixa, com 5 jogos sem vitória e muita cobrança em cima do time. A postura do técnico Abel Ferreira foi de tentar anular o adversário, um reconhecimento de que, naquele momento, o Flamengo chegava melhor. O jogo foi um nervo só. Aos 20 minutos, uma entrada duríssima do Pulgar que gerou muita polêmica, mas acabou só em cartão amarelo. A partida seguiu amarrada, tensa, até os 20 minutos do segundo tempo. E foi aí que o Arrascaeta cobrou um escanteio perfeito e o zagueiro Danilo subiu mais alto que todo mundo para mandar de cabeça para o fundo da rede. Gol! O gol do título! O Palmeiras, claro, foi pro tudo ou nada e aos 43, Vitor Roque teve a chance de ouro, mas a cabeçada foi para fora. Ali, o jogo acabou. Aquele gol não foi só um gol. Foi, como diz a frase, o gol que colocou o Flamengo no patamar mais alto do pódio. Foi o momento que gravou o nome do clube mais uma vez na história, no topo da América. Essa vitória significou muito mais do que um troféu. Ela veio para consolidar o Flamengo como a principal força do futebol brasileiro no cenário continental. Uma verdadeira dinastia se formando. É uma jornada e tanto até essa quarta estrela. Começou lá em 1981, com a geração de Zico, e se consolidou de vez nessa era moderna, com títulos em 2019, 2022 e agora 2025. Uma conquista que coloca o Flamengo num patamar acima de todos os outros clubes brasileiros na competição. E claro, uma conquista dessas tem seus heróis.
O técnico Felipe Luiz, que em seu primeiro ano montou uma defesa sólida, quase impenetrável. O craque Arrascaeta eleito com toda a justiça o melhor jogador do torneio. E claro, o herói improvável, Danilo, o zagueiro que marcou o gol do título e se juntou a um grupo seletíssimo com nomes como Zico e Gabigol. E por falar no Danilo, o feito dele é absurdo, é único. Ele se tornou o primeiro jogador na história do futebol mundial a ter no currículo 2 títulos de Champions League e 2 títulos de Libertadores. Uma carreira simplesmente gigante e histórica. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Com o melhor elenco da América e uma gestão que coleciona vitórias, essa 4ª Libertadores é o início de uma verdadeira dinastia rubro-negra na América do Sul? Bom, só o tempo vai dizer, mas o Flamengo provou mais uma vez que o seu lugar é no topo do continente.